Está começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Hoje é sexta-feira, é tema livre, perguntas e respostas. Você tem algum questionamento, alguma pergunta sobre vida cristã, sobre a Bíblia, sobre futebol, sobre as coisas que aconteceram na semana? É disso que a gente debate na sexta-feira, um debate um pouco mais leve. A gente fala sobre tudo, política, religião, futebol, internet. E você pode, quem sabe, tem algum questionamento que você quer, uma ideia, uma resposta de um pastor, de um homem de Deus, uma resposta cristã, uma ideia diferente, você pode fazer pela gente. Durante o programa aqui na tela vai aparecer os contatos, vão aparecer os contatos para você interagir com Antenados na Geral. Para falar um pouco sobre milhões de coisas que a gente tem para debater hoje, recebo ele que é pastor, escritor, conferencista internacional, pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério Plena Unção na Tijuca, pastor Anderson Bravo, @pastor Bravo, também caravaneiro de Israel. Seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Rapaz, quando tu fala... Eu gostei dessa calça, hein? Você falou de sexta-feira, firma a calça aqui. Quando você fala sexta-feira, eu lembrei daquele louvor. Não. Hoje é sexta-feira. E tu cantou, assim. e tu viu que eu gaguejei, desconcentrei. Com uma calça de couro, vão pensar que é sertanejo mesmo. Rapaz, é uma alegria voltar aqui. Feliz ano novo, né? 2014 tá aí. Verdade. Deus abençoe você e sua família. Liga para umas 10 pessoas, liga para cá, faz pergunta pro pastor Rubens, pastor Jonas, eles estão aqui para responder. Eu tô aqui só para dar glória, mano. E cantar um pouquinho também no intervalo. Amém? Deus e é bom a gente abençoe. lembrar, hoje é o primeiro programa de sexta-feira de tema livre que a gente tem nesse ano. Teve um recesso da Boas Novas. Então, todas as perguntas que vocês tinham desde 23 de dezembro até aqui, a gente vai tentar Pergunta tudo hoje. responder. Tudo hoje aqui na lata, do tá bacalhau, bom? lembra? Eu também recebo ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus de Marechal Hermes. Ele também é professor, escritor, pastor Rubens Teixeira. Pastor Rubens, bem-vindo ao Antenados. Muito obrigado, André. É um prazer meu estar aqui com você, com os telespectadores, com meus queridos irmãos, pastor Anderson, que já foi apresentado, aqui o nosso outro companheiro, para deixar você apresentar aí. Mas os ouvintes e os telespectadores certamente nos farão perguntas e isso nos preocupa. As mais difíceis pode deixar com o pastor Anderson. O pastor Anderson, ele apresenta também fáceis. grandes mensagens, então ele quer apresentar os convidados aqui antes de mim, falando o nome de todo mundo, mas tudo bem, eu deixo ele quebrar meu barato aqui. Eu também recebo ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Sarça Ardente, em Casimiro de Abreu. Ele aqui no Rio de Janeiro, também é pós-graduado em História de Israel e do Cristianismo. Pastor Jonas Neto, bem-vindo, pastor, ao Antenados. André, muito obrigado. É um prazer muito grande. Feliz 2014. Vou pegar o carona aqui do pastor Bravo, Anderson Bravo, né? Feliz 2014 para você. Bênçãos multiplicadas para você e sua família. É motivo de alegria estar no meio desse quilate aqui todo, né, André? Meio de quê, você? Do quilate desse aqui, Doutor Rubens, né? Falou Doutor negócio de- Rubens, né? E Anderson Anota Bravo aí, aqui. filho, anota aí o negócio. É um prazer Mas eu vou muito falar forte. que o pastor Bravo caiu no meu conceito com essa calça, mas depois a gente conversa sobre Tu é mó isso. restart, mano. Hoje tu tá crente. Ó, gente, Tu tá crente. deixa eu começar. E sexta-feira é aberta aqui. Deixa eu começar o programa. O apresentador ele pode até cortar o microfone aqui, me disseram. Olha só, a gente está em ano de Copa do Mundo e futebol é religião também no Brasil. Todos nós falamos aqui, futebol aqui é religião e tanto é religião que, vamos lá, não era nem Copa do Mundo, mas todos se lembram que na final da Copa das Confederações no ano passado, Brasil e Espanha, que foi uma lavada do Brasil, um jogo lindo. E eu estava na igreja assistiu? louvando a Senhor e aqui, ó, no celular. Mas foi interessante que muitas igrejas mudaram o horário do culto. Né? Eu acho que todo mundo tem redes sociais, perceberam que o pessoal até fez propaganda. Olha, caiu, acho que foi 7 ou 7:30 da noite o jogo no Brasil e Espanha, que era a final, e pessoas botaram o culto para 6, para fazer o culto até 7 e assistiam na igreja. Outras igrejas, de fato, cancelaram o culto, não tiveram culto naquele dia, falou para os membros assistirem e tudo mais. Eu conversei um pouco sobre isso semana passada, no intervalo, e um pouco aqui no programa do Antenados na Geral. Eu falei, não, segura esse assunto para sexta-feira, porque é um assunto quente e interessante. E muitas pessoas até levantaram, André, final de ano a gente muda o horário de culto para ser 11 horas para pegar a virada. Por que não pode mudar durante o jogo de futebol? Não sei se essa é, enfim, a melhor maneira de justificar. Mas mudando o horário de culto por causa de um jogo de futebol, você passa uma mensagem. Positiva ou negativa, você está passando para a membresia E eu quero entender como é que vocês pensam essa questão de mudar o horário do culto, porque ano de Copa do Mundo e nós teremos muitos jogos de Copa do Mundo durante os cultos. E aí, se cair de novo um jogo do Brasil na Copa, vai mudar de novo? Pastor Anderson, o que tu acha sobre isso? Tu escreveu, falou na rede social. Não, na época eu joguei uma polêmica, o pessoal não gostou, que eu disse o seguinte, eu disse assim, hoje em dia você não precisa lançar os cristãos nas arenas com os leões,
para que eles neguem ou não Jesus. É só marcar uma final de Copa do Mundo no dia do culto que você vai ver quem é quem. Porque a gente ri, a gente brinca, a gente se diverte, mas a gente entende que Deus é a nossa prioridade. E Deus não está para ser substituído por nada. Eu gosto sempre de dizer isso. A Fórmula 1 não interrompe o seu grande prêmio por causa do Dia das Mães. A Fórmula 1 não interrompe o seu grande prêmio por causa do Dia dos Pais. Ele acontece. O futebol acontece independente do dia que for. Nós é que estamos mudando. Eu entendo, isso eu tenho que ser pontual aqui, algumas igrejas de amigos não fizeram cultos no horário não por causa do jogo, mas porque o acesso à igreja tem praça, tem bares... Perto de onde tinha grande segregação. Grande concentração, e também, concentração, né? E as pessoas não conseguiriam chegar. Eu tenho amigos que fizeram culto só pela manhã, ok? Mas também vi gente que modificou o horário do culto por causa do jogo. Eu tive o privilégio, isso foi no dia 30... Eu tô querendo lembrar um mês que foi agora. Não sei se foi. O único dia que faltou culto. Não, pelo contrário. Foi um culto que eu preguei no culto do amigo na Assembleia de Deus da Taquara, pastor Gilberto Malafaia. Foram 12 pessoas que aceitaram Jesus. A igreja estava hiperlotada. Durante o gol acontecendo lá, o pessoal soltando fogos e gente aceitando Jesus. Foi lindo, porque eu entendo o seguinte, irmão, futebol é bom pra caramba, eu gosto de jogar bola. Mas Jesus é em primeiro lugar. Eu não consigo entender uma geração que diz que ama Jesus, que diz que é apaixonada por Cristo e em qualquer momento substitui. E usar o argumento do 31 de dezembro, desculpa a expressão, é fútil. Porque o que se entende da virada é um ato profético. E não por causa do horário. Só se faz um culto a partir de 10 horas da noite para se virar o ano de joelho, que eu sou dessa época ainda, que a minha igreja faz isso. Meia-noite a gente está de joelho, orando para consagrar o ano. É um ato profético. E não para poder adequar. O que foi visto é adequação. E eu vou entrar no pior ainda da história que aconteceu. De gente que colocou televisão no púlpito lá. Vai ter o culto. O pessoal assistiu o culto. Eu achei isso perigoso. Ok? Eu acho perigoso. Vamos ver, eu quero ainda voltar um pouco sobre isso, pastor. Qual a sua ideia sobre isso? Mudar o horário de culto, ainda mais no ano de Copa do Mundo e no Brasil. André, tudo depende das circunstâncias. Por exemplo, existem pastores que, se ele botar uma televisão em cima do púlpito, eu acho que ele está indo pelo caminho errado. Se ele transferir porque ele quer assistir o jogo e demonstrar isso publicamente, ele está mostrando uma troca. Olha, eu vou trocar o horário de culto porque eu quero assistir o jogo. Isso não é conveniente do ponto de vista espiritual. Agora, é complicada a situação também de manter o horário em algumas situações. Talvez isso possa ser adequado, porque, por exemplo, na igreja tem muitas irmãs que os maridos não são cristãos. E essas irmãs, na hora que o marido está vendo o jogo lá com os amigos dentro de casa, e às vezes quer que a mulher sirva alguma coisa, prepare alguma coisa, será que essa mulher deve deixar o marido lá e ir para a igreja e deixar a casa desorganizada? Ou seja, o marido não vai entender e pode se sentir ofendido e até causar problemas no casamento. Existem questões de segurança, que eu não gosto muito de estar me deslocando em momentos tensos. Por exemplo, virada de ano, horário de jogo, mesmo que não seja de Copa do Mundo, mas jogos clássicos muito importantes. Se você fica se deslocando, existem pessoas que se excedem no trânsito, bebem, ficam chateadas quando o time deles perdem. Isso deixa a vascaíno, então, fica transtornado. Gera mal-estar nas pessoas e elas reagem nas ruas e põe em risco quem está nas ruas. Então, eu não quero que o meu filho circule no horário de risco se ele tiver que pegar carro, ônibus, essas coisas. Então, da mesma forma que eu não quero para o meu filho, as pessoas também não querem para os seus familiares. Agora, quando a igreja ela é uma igreja que os membros moram ao redor e isso não gera insegurança, o ideal é se manter o horário do culto, porque a gente está registrando, olha, quem quiser e quem puder vir ao culto, que venha. Agora, quem não puder vir ao culto, tudo bem, você fica em casa, ora ao Senhor. Agora, mudar pela troca específica, olha, eu vou trocar para que vocês possam ver o jogo, eu acho uma coisa que pode... Eu acho que essa foi a maior justificativa das trocas. Foi difícil, a gente vê... Fica uma situação difícil. Não, foi a maioria. Não, a maioria trocou porque... que é aquilo que eu digo também, que é uma coisa interessante. Por exemplo, não necessariamente... Teve um pastor que falou aqui, que ele falou assim, André, eu não troquei, mas eu fiz... essa pergunta, esse questionamento à minha igreja. Cheguei aqui, olha, muitos estão vendo na internet, quantos acham interessante a possibilidade de a gente mudar? Ele falou assim, ó, 30% das pessoas queriam mudar, porque queriam ver o jogo, 70% não. Então, o que eu fiz? Não, porque às vezes, mesmo que fosse 30%, ou 70% querendo mudar e 30% querendo não mudar, eu não vou fazer um culto e 30% das pessoas que querem ir para a igreja não vão ter culto para adorar o Senhor. Às vezes, eu acho que era mais opção do próprio pastor, até. Eu quero ver o jogo. Porque na época tinha uma frase que era de
Eu conheço um colega que ele mudou o culto de 19 horas, mudou para 18 horas para poder ver o Fantástico. Tipo assim, olha, o culto da minha igreja... Final até dá para entender, mas Fantástico realmente. Não, ele mudou. Ele mudou. Ele gosta. Mas isso aí... Então, olha que a qualidade não é tão boa. Mas deixa eu falar uma coisa. Assim, Isso de maneira... uma negação. Então, veja só. Você mudar o culto da sua igreja tem que ser por motivo... Não tem como. Mas ele não mudou provisoriamente, ele mudou para sempre. Então, olha, você pode mudar por questões de pessoas que moram em área de risco, mora próximo a algum local de bar, algum negócio todo. Agora, você mudar, não, eu vou mudar um culto aqui porque eu quero ver o jogo. Né? Como eu já soube de colegas que estavam com a televisão do lado. É feio isso. Você vai na casa do Senhor para poder adorar o Senhor, né? Para poder receber uma palavra, os hinos. Eu acho que não tem nada a ver você mudar o culto, salvo em algumas exceções. E tem mais, se o cara quiser muito ver o jogo isso não é errado. Não, é que o cara eu falo. quiser muito ver o jogo, quem quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo. É o primeiro item. É uma boa hora. Não, mas sabe o que eu achei interessante? Porque essa questão de passar a mensagem, que quando é mudado numa igreja, um pastor fala, vamos mudar a hora do culto, transparece talvez para a comunidade, as outras pessoas, que ninguém daquela igreja iria... Tipo assim, ele estava com medo de ir e muitos falaram assim, olha, eu estou com medo de ir e ter 1/3 das pessoas, 10 pessoas, falaram, mas e daí? Onde tiver 2 ou 3. Falam isso. A final da Copa muitos justificaram por isso, não vai dar ninguém. A final da Copa só evidencia a motivação que faz as pessoas irem para a igreja. Porque se houver desejo, se a expressão do salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, fosse uma verdade absoluta no coração de todos aqueles que dizem cristãos, nada substituiria o horário de culto. Nada substituiria. Agora, quando você tem ao longo dos anos uma motivação, qual é a motivação? A motivação é algo de fórum particular, de fórum material. Eu vou porque eu estou em crise, eu não vou para adorar a Deus, eu não sei o que é adorar a Deus, eu vou porque eu preciso de uma cura, de um milagre, de uma porta aberta, de um casamento, de um carro, de uma casa. Não estou dizendo que nada disso é errado. A motivação muda. Então, quando surge alguma coisa que é um pouquinho melhor que isso, eu tenho uma opção. Então, você chega à conclusão que a grande maioria, infelizmente, hoje, vai à igreja e não vai prestar um culto a Deus. Ela vai lá porque ela não tem outra opção. Porque se tivesse todo dia uma grande final, talvez todos os cultos seriam modificados. Se tiver uma grande final todos os dias, o cara não vai para a igreja, fica em casa. E outra coisa também que é importante que seja dito, que o culto ele é individual, embora as pessoas se reúnem para tal, mas o desejo de cultuar a Deus é um desejo individual. Se for um só, Deus recebe o culto. E Jesus falou, lá onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Então, se faltar todo mundo ficar 2 ou 3, aí alguém pode perguntar, e se tiver um só? Aí é pegadinha, se tiver um só. Se tiver um só, não tem como reunir, entendeu? Então não vale. O Jesus está lá porque ele está com um só também, porque ele estava com Daniel na cova dos leões. Deixa eu falar uma coisa. Só tinha leões em volta. Então, a igreja brasileira está preparada? Eu vou para um break e eu só vou jogar para vocês. A final da Copa do Mundo de 2014 no Brasil vai ser no dia 13 de julho, que cai no domingo. Então eu quero ver o que vai acontecer. Maracanã, do lado da Assembleia de Prevenção. Exatamente. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já. Não vou olhar pra trás, não vou desanimar. Eita, é forte, hein? Já tem muita gente aí. Dia da final vai ser domingo. Dia no Maracanã. Já tem gente tremendo aí, já vai planejar, vai ver na igreja se vai mudar ou não. Vamos ver o que vai acontecer. A gente faz um Antenados na outra semana e a gente vai fazer um balanço desse negócio aqui, vamos filmar para ver o que vai acontecer. Podia botar a câmera escondida assim, né? Em qual igreja? Vamos fazer o seguinte. Olha essa pergunta, isso aqui também é interessante. Aqui a moça fala, André, eu sou líder de uma célula de 25 pessoas. Uma vez por mês nós escolhemos um local inusitado para fazer nossas reuniões de células. Fomos semana passada no shopping, na praça de alimentação, e fizemos lá a nossa reunião. Porém, durante a reunião, um dos guardas da praça da alimentação veio até nós e mandou a gente parar e disse que não podia acontecer aquilo naquele local. E aí os nervos se exaltaram, perseguição religiosa, o pessoal joga palavras no ar, mas quais direitos nós temos de manifestarmos nossa fé em público ou em locais assim? E aí, claro, ela não colocou aqui se estava tocando violão, não colocou aqui se estava cantando, enfim, mas a gente tem que entender, porque se eu for numa praça de alimentação e pegar e quiser orar para mim antes de comer, eu já reúno, seguro as mãos. Agora a gente tem que entender que se o guarda veio para essa galera, talvez estava fazendo alguma coisa a mais ali, cantando hino, mas enfim, qual é o direito que a pessoa tem de exercer sua fé em público?
André, todo direito de exercer a fé. Você só não tem... todos os direitos, eles têm limites. Quer ver? Você tem direito de ir e vir, nós temos. Mas quando o sinal fica vermelho, você não tem direito de ir com o seu carro. Fica limitado mesmo, naquele instante. Chama de poder de polícia, né? O Estado, ele vai lá, ele controla, ele limita seu direito em prol de um benefício maior. Você tem direito de manifestar a sua fé, dizer assim, eu creio em Jesus Cristo, dentro do shopping? Tem. Tem o direito de fazer uma oração ali no cantinho? Tem, você não está incomodando ninguém. A partir do momento que você começa a incomodar os outros, incomodar não quer dizer que você está afrontando a fé dos outros, não. Pode ter dois pastores conversando ali, tratando até um assunto ali normal, a mesa do lado. Se a pessoa começar a cantar alto, imagina batendo pandeiro, imagina aumentar um bumbo, tal, sei lá, uma guitarra, ninguém vai conseguir conversar. Eles são famílias reunidas, que às vezes são até cristãs. Mas você começar a cantar num ambiente desse, você está sendo inconveniente. Né? Quem fez, eu tenho certeza que não fez com esse propósito. Fez com o propósito de adoração, de manifestar publicamente a sua fé, mas as reuniões públicas, está na Constituição, são livres, mas elas têm que ser avisadas ao poder público com antecedência quando é em ambiente público. Um shopping é um ambiente tem privado, tem regras, que os donos daquele shopping são os donos das salas, aquela coisa toda. Então, a minha sugestão é que não se faça, nem se tente fazer culto em shopping, porque vai ser inconveniente com os outros usuários que estão ali para comprar, para conversar, para relaxar. E aí o culto se torna inconveniente, as pessoas ficam chateadas com o culto, e não é nem por causa da sua fé, porque se puser um outro tipo de culto, as pessoas também vão ficar chateadas. E é importante pensar exatamente no que o doutor falou ali. A própria instituição estabelece princípios. Você, para fazer uma manifestação religiosa em local público, você tem que pedir autorização ao poder público para tal. Para isso que existem igrejas e templos, porque ali dentro o local é reservado para tal coisa. A gente precisa entender duas coisas. Primeiro, que a gente entende que essas pessoas até queriam fazer uma coisa muito boa. Queriam exercer a sua fé. Mas o meu direito termina quando o seu começa. Eu tenho que aprender a respeitar isso. E mesmo, e aí o doutor Rubens foi muito inteligente, de repente tinha até gente cristã ali, mas aquele não era um ambiente. Que se saiba usar uma nova estratégia. Né? Eu não sei muito bem o nome, porque eu não entendo muito de tecnologia, mas tem uma técnica que o pessoal faz, cada hora aparece uma cena, e fazia-se muito isso. Os meninos da minha igreja fizeram isso. Então eles cantavam. Flash mob. Isso, flash mob. Os meninos da minha igreja fizeram isso. E deu certo. Por quê? Porque é uma coisa de segundos. Eles combinam, aí um levanta, ei, o outro, ei, pai, rapidinho, acabou, pronto. Não dá nem tempo do segurança chegar. E aquilo ali... Nem isso é tão conveniente, okay, mas é legal. Mas é legal porque é uma coisa que é engraçada. Eles sabem fazer de um jeito, usam uma música maneira. Resumo da história. Eles fizeram, o pessoal da minha igreja fez, e deu super certo. Agora, nós precisamos entender a hora de entrar. Porque a gente pega versículos isolados, quando Paulo fala para Timóteo, pega em tempo e fora de tempo. Aí, não, então eu vou pregar em qualquer lugar. Não, meu irmão. Da mesma maneira que você não vai ficar feliz, e o doutor Rubem acertou na veia, se você está dentro do shopping com a tua família, você é evangélico, e alguém começa a bater um atabaque e cantar para Iemanjá, tu não vai gostar. Botar um negócio ali. Também, André, não é um local propício para isso. Um shopping, você fazer uma reunião... Geralmente, numa reunião evangélica, querendo ou não, você tem hora que você vai falar um pouquinho mais alto. E tem pessoas que vão ali com a família. Se é pentecostal, não é um pouquinho mais alto, só não. Assembleia de Deus. Né? Então, eu acho que não é um local propício para isso. Um shopping, você fazer uma reunião, né? É uma coisa, né? Agora, mas para isso, nos shoppings, tem sala específica para isso. Tem, sabia? Eu ia falar, salas ecumênicas que eles chamam, você pode fazer lá. Isso. E às vezes também, que eu acho legal, assim, por exemplo, em época de Natal, o próprio shopping, a organização, convida o pessoal no fim do ano, o coral e tudo, para cantar. Vem aqui, cante aqui, faz uma cantata de Natal e por aí vai. Então... Fizemos um debate sobre isso aqui, que tu falou que é uma oportunidade que se tem de se evangelizar através de uma canção. E você me lembra uma vez, André? É chato mesmo você entrar num local e querer evangelizar todo mundo dentro do shopping, assim como eu já vi o mesmo guarda... de ônibus. Não, que as pessoas falam aqui, ó, perseguição religiosa. O mesmo guarda, provavelmente, quando entra... E aí é uma questão mais social, mas às vezes um pedinte, ele tira porque não pode. Quando tem gente se amassando nos cantos, se beijando, adolescente, ele vai lá e reparte para, não pode. Então ele não está ali para tolir a sua liberdade religiosa, ele está ali para organizar aquele espaço que não é só você que está ali. André, eu me lembro muito bem, que você certa feita falou aqui, dizendo que no sábado, me parece, que as pessoas estavam lá no condomínio, estava tocando nas campainhas e entregando folhetos. Você até achou, as pessoas da Assembleia, por fazerem isso, era de outra denominação. Dentro de um condomínio, existem regras também.
Não é verdade? Então, dentro do condomínio, a pessoa, todo mundo chega lá, começa a pregar, começa com trompete, tudinho lá. Pastor, eu já fiz Não evangelismo em Entendeu? hospício. Não, hospício E eu é uma achei, coisa. Agora achei você- os crentes mais doidos que os doidos. Porque era tanta gente. Eu tô falando sério pra vocês. Eu comecei minha vida ministerial em evangelismo em presídio, em hospital, em hospício. Eu cheguei em local pra evangelizar que eu não evangelizei. Porque o doidinho, desculpa as pessoas que eu vou usar aqui, a pessoa com problema, ela tava com tanto folheto na mão que ela podia me evangelizar. Quando eu chegava naquele ambiente, aqui já foi, esse território já foi ocupado, sabe? E eu ia embora, porque se tornou uma coisa inconveniente. Se tornou um ambiente de guerra, tipo, sai o Batista, entra a Assembleia de Deus agora, sai a Assembleia de Deus agora, entra a Metodista agora, sai, entra a comunidade. E o pessoal lá pegando aquele monte de folheto na mão, e no final da história ninguém recebeu palavra evangélica nenhuma, só para prestar um relatório. Ó, irmãos, olha, hoje à tarde nós estivemos na instituição. Só para constar, né? É isso aí. Tem que ser mais efetivo. Deixa eu ir para a pergunta do Newton, ele é de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem, querido? Newton, você está na linha, irmão? Tô. Qual é a sua pergunta, querido? É que eu tô ligando para vocês para tirar uma dúvida. Na igreja que eu congrego, eu vi já por 2 vezes pessoas no púlpito dizerem assim: ser dizimista fiel, ser pontual na igreja, ser assíduo na igreja não quer dizer nada. Isso me machucou um pouco, porque eu sou tudo isso. Eu sou fiel nos dízimos, sou fiel no meu horário, sou assíduo na igreja. Eu queria que vocês me dessem assim uma resposta sobre isso. Tá, obrigado, Nilton. Às vezes desmerecendo a pessoa que é fiel nos seus dízimos e ofertas, né? Às vezes a gente também tem que ter cuidado, mas às vezes a força de expressão das pessoas, talvez elas querem falar também de outras partes da vida e falar assim, ó, não adianta você ser dizimista fiel e não sei o que, enfim. Mas tem gente que... Você já viu o pastor que ele é mal educado em nome de Jesus? Ele é mal educado. Ele fala assim, fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Isso é falta de educação. Por favor. Fique de pé em nome. O cara é mal educado em nome de Jesus. Ele fica de pé em nome de Jesus. É força de expressão. Calado aí, irmão, em nome de Jesus. repente, o irmão Nilton sofreu o seguinte: a pessoa queria até pregar e dizer o seguinte, ó, não basta você ser um religioso. Entregado nas suas. Você precisa ser mais do que isso. Toda ela. Né? Que faz a comparação do publicano e do pecador na parábola de Jesus. Não é isso? Mas a maneira como a pessoa se expressou ofendeu, e esse irmão, eu vou além. Uma vez eu estava num lugar e tinha um cidadão que não era cristão. E ele estava discutindo com um rapaz o seguinte: pai, eu fui na igreja ontem e o pastor pregou o seguinte, que você tem que ser águia e não urubu. E eu virei e falei para minha mulher assim: mas o urubu tem sua importância no ecossistema. Então desmerecer, isso a visão do cara, desmerecer o urubu em detrimento à águia é ofensa. Ou seja, na cabeça daquele cara que estava vendo aquela mensagem, ele não conseguiu compreender que o que o pregador queria dizer é o seguinte: é um nível mais alto. É uma ave num patamar maior. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente manda uma informação que pode ser interpretada de qualquer maneira. E às vezes quando você pega uma mensagem que é pregada num grande congresso, que tem um tipo de público, você quer imitar a mensagem em outro ambiente, não bate nada com nada, você tem que conhecer o seu público. Olha só, na verdade, fazer todas as coisas, como dar dízimo, ser pontual, é algo que a gente faz para Deus. A gente faz para homenagear ao Senhor. A opinião das outras pessoas com relação aos nossos atos é importante? Sim, é bom que as pessoas vejam com bons olhos o que nós estamos fazendo. Agora, se a pessoa falou, essa leitura que o irmão tem que fazer, se a pessoa falou para te atingir, perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo. Primeira coisa, esquece, não leva em conta. Agora, se a pessoa falou assim, olha, querido, Jesus Cristo certa vez falou, né? Acho que foi o próprio Jesus que falou, depois de feito tudo isso, vocês são servos inúteis. Quer dizer, ou seja, tudo que nós fizermos para Deus, Salmo 49 diz que ninguém pode resgatar a sua própria alma e nem resgatar a alma do seu próximo, porque a redenção é caríssima e seus recursos esgotariam antes. Então, tudo que você fizer para glorificar o nome do Senhor, nada vai colocar você com crédito, no sentido de que você ter pago o que Deus fez por você, Jesus Cristo fez por você. Então, desconsidera isso se você se ofendeu. Agora, leva em conta do seguinte, você tem que fazer o melhor para Jesus e nunca é o suficiente. Amém. Faz essa leitura. Agora, deixa eu pegar carona com a pergunta do meu irmão Nilton, tem aqui também, do nosso pessoal na internet. Uma pessoa fala o seguinte: quem está vivendo em pecado pode, de alguma maneira, depender de Deus e colher algo na sua vida financeira? Tem um pouco a ver. A pessoa, às vezes, até é fiel na vida financeira, mas ela reconhece que está vivendo em pecado por alguma situação.
pode essa pessoa ter expectativas de Deus em colher coisas financeiras? O que acontece, André, nós estamos vivendo nos dias de hoje um evangelho misturado. Porque, veja bem, o camarada chega na igreja, profetiza, entrega uma mensagem poderosa. Mas, às vezes, é ruim de pagar. Não paga a pessoa. Ele é homem de Deus? Não é, André. Não é. Porque o homem de Deus, ele tem uma vida íntegra. Não somente dentro do templo, mas fora também. Então, o homem... Elias, nós vemos o caso de Elias, a mulher olhou assim, olha, aquele camarada ali, ele é um santo homem de Deus. Via na atitude dele, tinha uma atitude. Além dele ser um homem, um profeta, as pessoas observavam no andar como um homem de Deus. Você está na igreja pregando lá, um montão de... Chega em casa, você bate da esposa. E aí? Você é homem de Deus? Não é, André. Então, o que você é dentro da casa do Senhor, tu tem que ser fora também. Vamos falar um pouco sobre essa coerência ainda no próximo bloco. Eu tenho que ir para um rápido intervalo que está estourando já aqui, mas você pode continuar participando conosco. Também no terceiro bloco a gente vai ler algumas perguntas vindas da internet, das redes sociais para você, tá bom? Fica aí, não sai daí não. A gente volta já já. Ele é contigo. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil. Tema livre, perguntas e respostas. Muitas pessoas estão ligando, participando. O nosso irmão Newton ligou para cá fazendo um questionamento que ele se sentiu ofendido quando foi colocado de púlpito que ser ofertante, dizimista fiel, isso não é nada. Isso é uma coisa muito importante, sim. Nós esclarecemos um pouco isso. E tem outra pergunta muito interessante aqui de uma pessoa que fala aqui, ó. André, uma pessoa que vive em pecado e ela tem consciência disso, mas ela ainda vai para a igreja e é fiel mesmo no dízimo e oferta, porque ela acredita naquela colheita e tudo. De alguma forma, ela pode ter expectativas de colher aquilo, como a Bíblia promete, mesmo ela sabendo que está em pecado em outras situações da sua vida? Deus não tem compromisso com o homem. Deus tem compromisso com a sua palavra, porque na hora que ele vai expulsar um demônio lá, não é no nome dele, é no nome de Jesus. É verdade? Então, Deus tem compromisso com a sua palavra. A minha preocupação com esse tipo de pergunta... Deus vai prosperar no adúltero? A minha preocupação com esse tipo de pergunta... A minha preocupação sobre esse tipo de pergunta é que a gente só vê o ato da pessoa que ofertou, deu dízimo. Se a gente está falando sobre finança, a gente não vê que, de repente, o cara é pecador, mas o cara acorda cedo, trabalha pra caramba, mais do que o cidadão que de repente... o santinho, vive no monte, mas não vai trabalhar. Eu me preocupo muito com isso. Não, é verdade. Eu me preocupo muito com isso. Deixa eu só concluir isso aqui. O cara quer ter duas mulheres, no dia 1º... O cara quer ter 2, 3 mulheres, tem que sustentar as 3, trabalha muito mesmo. No dia 1º de janeiro desse ano, a primeira mensagem que eu preguei foi na minha igreja. Eu preguei Daniel 5. A mão que escreve na parede, mene, mene, tekel persim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. E eu ministrei algumas coisas e eu falei o seguinte, ao longo dos anos, nós classificamos pecado. Claro. Então a gente detona o adúltero, mas bate palma pro glutão. Certo? A gente arrepia o fornicador, mas passa a mão no fofoqueiro. Pecados morais a gente detona. Eu nunca vi, eu tenho pouco tempo de Assembleia de Deus, só tenho 20 anos, o senhor deve ter mais tempo, o senhor deve ter mais tempo. Eu nunca vi ninguém ser disciplinado por ouvir fofoca. E a Bíblia diz que, em Provérbios, que o fofoqueiro só tem causa porque alguém para ouvir, é como um bom bocado. Então, tanto quem é fofoqueiro como quem ouve a fofoca é pecador. Mas a gente não classifica isso. Quer um outro exemplo clássico, que na igreja tem a beça? Nos congressos, nos círculos de oração, nos mantos, os efeminados. Gente que não é homem. Gente que tem trejeito homossexual. E a gente acha bonito, até para ouvir a profecia dele. Então, ao longo dos anos, nós classificamos pecado. Exemplo, tipo de música. Então, eu, Anderson Bravo, não gosto do rock. Aí, se um menino pega uma guitarra na minha igreja e faz um solo de rock, isso é do diabo. Mas aí eu gosto de forró. É mistério. Então, a gente passou a classificar pecado da nossa maneira. E o pecado da Bíblia a gente exclui. Então, quando a gente olha para um aspecto desse, meu irmão, Deus tem responsabilidade, pastor, isso aqui, com a sua palavra, mas eu não posso lá, que eu tenho gente que é ateu, que não crê em Deus e é próximo, porque o cara trabalha, meu irmão, o cara vai para o ataque, o cara não fica esperando alguma coisa sobrenatural, ele mete a mão e faz. Se nós que somos cristãos fizéssemos isso, e com a ajuda do sobrenatural, seremos prósperos. É bem colocado pelo pastor Anderson Bravo, e ele falou de um ponto, agora eu vou falar o outro ponto, que é a questão do próprio julgamento que a pessoa faz. Você fala assim, uma pessoa está em pecado. Olha, a Bíblia não manda você julgar ninguém, nem eu. Manda julgar nós mesmos. A Bíblia diz sobre
o pecador. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quem sou eu e quem é você para saber o que está, como está aquele coração que eu ou você estejamos eventualmente chamando de pecador? Quem sou eu para saber o que está naquela alma? Quem sou eu? Eu não consigo, nós não temos instrumentos. Aliás, a Bíblia manda nós julgarmos a nós mesmos. Vamos fazer o seguinte exercício? No último mês, não precisa pegar a vida inteira, não. Anota tudo de errado que a gente fez ou pensou. É isso que a gente tem que julgar. Aproveita, estende isso para a vida inteira e se arrepender. Então, o que acontece? Nós temos que parar de de 500 folhas. Parar de ser desobediente. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. E que fique claro, pastor Rubens Teixeira não está fazendo apologia a pecado. Lógico que não. Porque fica aparecendo, então é só pecar que eu vou lá e peço. Não, ele tá levantando, é o seguinte, Paulo ensinou, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Exatamente. E assim como a do Paulo. Eu me vejo. Nós somos especialistas em ver o terreno do outro. Sabe aquela historinha antiga? Da mulher que acordava de manhã e falava para Maria assim, nossa vizinha não sabe lavar roupa lá. O lençol tudo sujo, o lençol todo borrado, a camisa suja. Todo dia ela acordava de manhã, abria a janela e falava isso. Um dia ela falava, até que enfim, a vizinha aprendeu a lavar roupa. A roupa tá limpinha. Mas não, amor. Fui eu que limpei a vidraça da nossa janela. Ou seja, a vidraça estava suja. Então, era a vidraça que estava suja. Bem lembrado pelo pastor Anderson Brabo. Lembre dos seus pecados, que eu lembro dos meus. Nos envergonhemos deles, nos humilhemos perante o Senhor e nos arrependamos e deixemos os nossos erros. E olha para o seu irmão com um olhar de misericórdia, tal como o Senhor Jesus nos olha. Olha, o Silvio de Campo Grande, Rio de Janeiro, está na linha também. Silvio, tudo bem, querido? Tudo bem? Qual a sua pergunta, amigão? Querido, eu gostaria de saber por que é que não se prega hoje nas igrejas sobre o divórcio. A Bíblia diz que, em 1 Coríntios 7:11, que se apartar o marido da esposa, que fique sem casar ou que volte para a esposa, e vice-versa. Tá bom, porque isso hoje não é mais pregado. Tá bom, Silvio, obrigado pela sua participação. Deixa eu levantar duas questões sobre essa questão do Silvio. Eu acho assim, que é uma coisa que eu não quis também ter cortado até antes, quando o pastor João Neto, que ele fala, a gente às vezes tem vício de linguagem. Então a gente fala assim, hoje, nós na igreja hoje, nós não... Se prega assim. Hoje a igreja está mundana. Não está. Pelo menos eu não estou. A gente tem esse vício de linguagem e acho que isso foi o Silvio também. Hoje não se prega no sentido de... Talvez prega-se pouco. Ele não ouviu. Que ele não ouviu. Silvio, uma coisa assim, ó, se prega muito. Porém, uma coisa que eu tenho que também defender o Silvio. E aí a gente vai para aquela questão de público da igreja, de local onde vamos pregar. Dependendo de alguns locais ou público, e eu conheço coisas assim também, de fato, se evita falar na questão de divórcio, porque às vezes os membros ou o pessoal que tem naquela igreja, enfim, o alto índice de divorciados, tem medo de tocar nessas feridas e às vezes entrega isso para um trabalho, talvez de grupo menor, de um acompanhamento mais próximo, para entender o caso a caso. Mas eu acho que a igreja é muito atuante nessa área até hoje, mas... Não, existe sim, André. Nos dias de hoje existe, conheço pessoas que são voltadas para isso. Só que nós temos que entender o ponto histórico. Por que Jesus foi contra o divórcio? E por que Paulo também falou? Porque a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática em todas as áreas. Somente de ceia, somente de cabelos, né, de Isavel, e uma série de coisas. Jesus ele aboliu o divórcio porque os sacerdotes, os antigos, eles queriam se separar das suas idosas, né, melhor dizendo assim, entre aspas, e queriam casar com uma nova. Traduzindo, né? Trocar uma de 40, pegar duas de 20. Isso aí. Então Jesus falou assim, olha, o que disse a lei? Disse a lei. Então, no caso de adultério, a Bíblia dá pleno apoio para o divórcio. Porém, nos dias de hoje, não dá ibope. Não, deixa eu entrar aí rapidinho. Eu queria entrar num assunto aqui. Eu acho perigoso duas frases que a gente ouve muito. A igreja hoje, os pregadores hoje não pregam mais sobre isso, salvação, aquilo, arrebatamento. Primeiro, meu irmão, número 1, campeão, tu não está em tudo quanto é lugar. Eu acabei de falar agora aqui que a primeira mensagem que eu preguei no dia 1º de janeiro de 2014 foi Daniel 5. Acabei de falar isso aqui. Então você não pode dizer que ninguém nunca pregou, porque já pregou, você que não ouviu. Outra coisa que é perigoso, irmão, eu vou pregar uma mensagem que ninguém nunca pregou.
Uau, caramba, gente. Tem uma Bíblia nova aí, chegou uma Bíblia nova. Cuidado que é anátema, apóstolo Paulo alertou, se vier, é óbvio, é João evidente. comeu. É porque a nossa referência, às vezes, o pastor André, é a televisão. Então, a nossa referência é o quê? É o programa que passa na televisão. Então, a gente passa a achar que aquilo ali é a regra, e não é. Durante a semana de uma igreja, você vai ver todo tipo de mensagem. Eu ouvi uma frase essa semana: pastor, eu fui na sua igreja, um dia que o senhor não estava, e eu fiquei escandalizado. E a pessoa falou assim: o pastor não tem nada a ver com a igreja dele. Não, você foi num culto, irmã. Vai em outros cultos. O que acontece... Isso é perigoso, isso é perigoso, isso é perigoso. Nos dias de hoje, nós estamos vendo raras exceções de pessoas que têm compromisso de ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, ou seja, conhecer o fundamento histórico. Não é simplesmente você pegar a Bíblia e ler, tem que ter interpretação. Tem muita gente, mas uma coisa que eu acho legal da gente colocar nada aqui, ó. Você chegar ali, ler um texto ali... Não, sim, Eu tenho certeza absoluta, vou jogar pesado aqui agora, certeza absoluta que a verdade do que o amado querido Silvio falou é uma realidade local. Então, Que ele, de repente, não consegue ver na igreja dele uma atitude, se bobear nos bastidores, tá rolando alguma paradinha, e aí ele meio que tipo assim, pô, por que aqui não prega-se isso? Não, mas isso não é a regra para todas as igrejas. Não, mas vocês viram que eu falei também. Eu falei pro Silvio, pode ser também esse problema, Não mas é uma também... regra para todas as igrejas. Pastor Anderson, uma coisa que foi interessante que eu coloquei aqui, de modo indireto você tocou no assunto, por exemplo, ele tira como regra a televisão. Poxa, por que na televisão nunca se prega? Concordo. Porque o fórum que ele alcança não é para se pregar isso mesmo. Eu acho assim, se eu tenho televisão, eu vou pregar sobre salvação, sobre prosperidade, sobre bênçãos. Para que eu vou pegar e falar para o Brasil inteiro, às vezes vai investir, para falar de divórcio? Não que não tem que ser falado, porém, e isso que eu ia falar, eu não sei também, e aí não sei se os pastores vão concordar comigo, se hoje, dando ibope ou não, se o assunto divórcio é o melhor assunto para se pregar no domingo à noite. Não sei. André, o culto de família, as pessoas vão aceitar Jesus. Eu vou pregar sobre divórcio. Faz o seguinte, temos o culto aqui, o pastor de casais, tem toda quinta-feira a reunião, vem aqui, você vai ouvir. É porque eu não consigo entender essa frase, pregar sobre divórcio. Eu acho que é uma coisa que entra no assunto, André. Entendeu? Pregar sobre, você não prega sobre... Hoje vou pregar sobre divórcio. Hoje você prega sobre, no meio você fala. O divórcio, você não prega divórcio, você prega sobre Jesus Cristo. Isso o divórcio aí. Você cuida quando o casal está com problema. É isso aí. E tem mais. Será que as pessoas que falam isso estão indo nos cultos de doutrina? É isso aí, Às né? vezes da igreja Tem está sendo culto pra falado isso. com doutrina, a pessoa não vai. Isso, Então eu vou pronto. pregar sobre divórcio. Querido, olha só, se me der 100 oportunidades para pregar em culto público, em 100 oportunidades eu vou falar a respeito da salvação. Amém. Porque os cultos para tratar de casais, os cultos para tratar de problemas internos e de coisas mais íntimas das pessoas, porque divórcio, querido, cuidado, não é uma coisa pública, não, é uma coisa íntima. Um dia que alguém estiver divorciando, não vem para cima do púlpito falar de divórcio, não, que o irmão que já está lá com o casamento quebrado lá, ou a irmã, vai se sentir envergonhado, você vai bater, vai acabar com aquela pessoa que está sendo destruída já pela vida. Não precisa pregar contra pregar a favor, né? Fala que Jesus liberta, que transforma casamento. Querido, e isso até na televisão eu ouço, hein? Cuidado. Que Jesus Cristo reconstrói casamento. Se você não está ouvindo isso, essa mensagem, Jesus reconstrói casamento, está dizendo o seguinte, olha, o seu divórcio já realizado pode ser revertido. Você que está com a família destruída pode ser revertido. Querido, ouça com a voz do Espírito Santo que faz a coisa boa. Não ouça a voz de Satanás de acusação que faz a coisa ruim. Ou seja, fulano divorciou, fulano está com a vida destruída. Ouça a voz da reconstrução, não a voz da destruição. E só mais uma vez, tocando naquele assunto. Às vezes é o fórum mesmo. A gente está conversando sobre isso e eu me recordo de uma situação quando eu trabalhava com adolescentes, ainda em Pará, chegou um rapaz, enfim, adolescente, jovem, meio que por que aqui no culto de adolescente jovem nunca se prega sobre divórcio? Porque ninguém casou ainda. Às vezes, não, você vai pregar para um negócio, não tem ninguém casado aqui, para que eu vou pregar sobre divórcio no culto de adolescentes? Irmão, hoje eu vou falar sobre divórcio. Eles não estão nem namorando, quer dizer, estão começando a namorar, deixa para os casados, agora, é isso que eu falo. Prega domingo à noite, culto de separe. família. Hoje, querendo ou não, tem muitos jovens, metade, ou eu vou falar até mais, 60% para 70% de qualquer igreja já são de solteiros, de jovens que estão trabalhando. Eu vou pegar o culto inteiro para pregar de divórcio, é duro, às vezes, porque eu quero alcançar alguém, isso, né? Uma ou duas pessoas, e às vezes quando a gente prega de divórcio, porque tem duas situações, a gente às vezes até bate. O trimestre passado, sem fazer apologia e propaganda a ninguém, o trimestre passado da Escola Dominical, a revista da Escola Dominical teve 3 lições sobre tal assunto. Eita Deus, vamos para o rápido intervalo. Quem foi para a Escola Dominical viu. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Fique ligado, participe conosco.
E não sai daí que o Antenados volta já já. O seu louvor, ciente dessa vida. Estamos de volta, esse já é o último bloco do Antenados na Geral, tema livre, perguntas e respostas. Estamos falando sobre todas as dúvidas e questionamentos que você tem sobre a Bíblia e sobre a vida cristã. Deixa eu só ler aqui um comentário do nosso irmão aqui no Facebook, Alan Fernandes, muito interessante. A gente falou naquela questão no início, acho que foi no segundo bloco, de se fazer culto ou expressar sua fé em público. E nós falamos dos parâmetros, dos limites, mas foi interessante, ele coloquei um testemunho que uma vez ele foi de ônibus para Goiânia e lá dentro do ônibus tinham 3 pessoas pregando mesmo. Dentro do ônibus ele achou meio careta, mas no final 10 pessoas aceitaram Jesus e Jesus falou no meu coração. E aí vai mesmo, é mistério aí, né? Mas... Né? Não é por causa disso que eu vou sair entrando no shopping pregando para todo mundo, porque o guarda ali vai me parar e não... Confesso para você que eu fiz muito evangelismo em trem e ônibus. Hoje no Rio de Janeiro é proibido. Eu sinto saudade desse tempo que a gente fazia teatros. Mas também a gente não pode demonizar os governos por proibir, porque a gente entende, né? A gente entrava nos ônibus e fazia teatros, né? Ficava 2 ou 3 sem saber o que estava... Como se não estivesse sabendo o que acontecia. Alguém levantava, começava a pregar, aí aquele que fazia parte ficava quieto. Aí era muito bacana isso. Agora, muito bacana. Proibiu a pregação, mas pode ter o pagode no trem. Não, olha só, eu tive engraçado em Paris, isso, né? Olha, escuta essa, telespectador. Depois que proibiram a pregação no trem, eu estive em Paris, no metrô de Paris, eu vi uma pessoa pregando. E para mostrar isso, tá na internet. Bota lá, pregador do trem de Paris. Tá lá um videozinho, um vídeo pequeno. Então, quer dizer... Vamos respeitar as autoridades. Você não pode pregar alto, mas virar para alguém e falar assim, ó, Jesus Cristo te ama. Evangelizar. Isso você pode, isso não aí, pode proibir. Você está apenas conversando. Agora vamos falar um pouco também sobre essa questão de liberdade. Vamos um passo a mais. Aqui tem uma professora de escola pública de Porto Alegre que ela mandou para a gente uma mensagem. Falou assim, André, eu sou professora de escola pública em Porto Alegre. Nossa escola é muito bonita, muito organizada. E eu notei certa vez que a biblioteca da nossa escola não tinha nenhum exemplar de Bíblia ou livros evangélicos. Portanto, eu fui para minha casa, peguei uns 4 ou 5 e doei. Levei para a bibliotecária e tinham 4 tipos de Bíblia diferentes. Enfim, uma Bíblia normal, Bíblia para criança, Bíblia de desenho, porque tinham as várias idades ali. Quando eu fui ver na outra semana, a bibliotecária não havia colocado nas estantes e alegou que a diretora vetou. Peço ajuda para saber o que eu posso fazer, como é que eu posso recorrer de alguma maneira. Pode um diretor não deixar ter uma Bíblia exposta numa biblioteca de escola pública onde não tem nenhuma Bíblia? Se tem algum tipo de... O senhor conhece um pouquinho? Como é que é isso? Olha só, hoje eu recebi uma ligação de uma rádio secular tradicional aqui do Rio de Janeiro para ir para um debate que tem um projeto de lei, acho que é na Alerj, de um deputado, para acabar com essa questão de colocar símbolos religiosos em repartições públicas. Querido, isso é um absurdo por causa de uma coisa. Que é o mesmo projeto que é tirar da nota de real a palavra Deus seja louvado. Veja só, é isso aí. Veja só. Existe uma diferença muito clara entre Estado laico e Estado ateu. Estado laico ele não tem religião oficial, mas ele tolera todas as religiões. Estado ateu não tolera religiões. Não tolera religião alguma. Alguém que fala, eu não coloco esse livro aqui por causa que ele é da religião A, B ou C, essa pessoa está tendo um comportamento de um Estado ateu. Eu não tolero nada nada de religião, nada religioso. Não se esqueça que religião faz parte da cultura de um povo que não é excluído de biblioteca. Religião faz parte, através dos livros religiosos, trazem conceitos morais, éticos e de costumes que fazem parte da cultura. Esse comportamento dessa diretora, às vezes, ela pode ter recebido até ordem para fazer e ela não ser a culpada disso. Isso aí. Isso, as autoridades... Queridos, é sério o negócio. É esse ano, 2014, tem eleições. Vote no candidato que você quiser, mas verifique se o candidato que você está votando, primeiro, como é que ele pensa em relação a isso. 2, além disso, verifique se o grupo que ele faz, se ele é um omisso, se o grupo dele fala um troço completamente, esse tipo de pensamento, e ele fica quietinho. Então, por quê? Porque estão misturando o conceito de Estado laico, Estado ateu, e impondo essas regras. Perfeito. Estão querendo calar a pregação no final, eles querem calar a pregação de qualquer religião, porque eles sabem que os mais ativos em pregar são os que pregam os evangélicos. Eu me lembro uma vez sobre essa questão de símbolos religiosos, foi uma coisa linda que eu vi até na televisão, nem esperava isso. O ex-ministro do STF, Aires Brito, foi questionado sobre essa questão de retirada, até lá do Superior Tribunal Federal, do crucifixo. Ele falou assim, queridos, alguns podem ver Jesus como
simbolismo religioso, outro de, enfim, um credo ou não. Esse homem aqui foi um grande homem da sociedade. Os ensinamentos que foram deixados por ele são ensinamentos que hoje a gente adapta na nossa Constituição. Nós somos guiados pelos ensinamentos sociais. Então, ele não é só uma figura religiosa, só para a gente falar. É uma figura social, uma figura de justiça, de fé, de várias outras questões. Então, não é só para... Mas o que ele dividiu antes e depois dele. Ele falou isso, mas ele é, falou isso. Então, assim, André, achei legal de um jurista falar isso. Isso aqui é uma figura jurista, não é uma figura religiosa pra gente. Nós não usamos o conceito histórico, não aplicamos o conceito histórico que a Bíblia ensina. É interessante ter um grupo famoso aí do Brasil, que eles cantam uma música, e na música que eles cantam, eles dizem isso. Vou te apresentar a história de um livro antigo, eles estão falando da Bíblia, só que de uma linguagem um pouco diferente. O conselho que eu dou para essa professora é o seguinte: dentro do território da sala de aula dela, ela tem como pregar o evangelho de uma forma lúdica, de uma forma inteligente. Ela tem como anunciar o evangelho e não necessariamente entrar em conflito com a diretoria, até porque ela é uma empregada, ela pode ser mandada embora. Então, ela pode ensinar aos seus alunos, exemplo, na hora da prova, ela pode dizer: olha, se vocês acreditam em Deus, peça para Deus ajudar vocês agora. Vocês estudaram, Deus vai fazer vocês lembrarem. Ela pode, no ensinamento, falar: olha, Jesus também fazia isso. Ela não precisa dizer levanta a mão e dá glória. Eu percebo que, às vezes, as pessoas... A gente falou muito sobre isso hoje, as estratégias e as maneiras. A gente vê a pregação do evangelho de uma forma muito púlpito. Né? Eu percebo isso. Pregação, é isso aí. Tem que ser aquela coisa da pregação. Meu irmão, eu viajo por esse Brasil e fora. Eu estive nos Estados Unidos em outubro do ano passado e eu preguei o evangelho fazendo as pessoas americanas, porque eu não sei falar inglês, então eu me comunicava e aí eu dizia ao pessoal: fala aí, valeu, Ney. Aí quando o pessoal falava valeu, Ney, eu fiz um monte de vídeo no Instagram. Fiz um monte de vídeo no Instagram. Só que quando eu acabava ali, o valeu, Ney, eu dizia assim: olha, Deus te ama. Primeiro que eu entrei, o cara riu, brincou comigo. Eu falei assim: olha, Deus te ama na tua vida. Aí ele parava e dizia: você é o quê? Eu sou um pastor. E eu evangelizava. Mas começava como? Com valeu, nem. Então essa maneira que a gente não ensina, que fica parecendo que todo mundo que vai evangelizar num ônibus, num trem, na escola, tem que dizer: abra a tua Bíblia no capítulo tal. Meu irmão, e não é assim. É bom dia, boa tarde, boa noite. E aí o Flamengo, e o Brasil, e o jogo. Rapaz, tu viu? Jesus te ama na tua vida. É isso aí. A educação cristã, ela tem, dentro das faixas etárias, né, tem como você, muito bem, às vezes você quer chegar a evangelizar para uma criança. Só o fato de chegar assim: poxa vida, que sandalinha bonita, olha, quem foi que te deu? Foi Jesus. Você já está evangelizando, colocando na cabeça daquela pessoa isso aí. Então, tem diversas maneiras da pessoa evangelizar. Olha, que blusa bonita, Pedro. Olha, quem te deu essa blusa aí? Foi Jesus, né? É uma maneira de você evangelizar. Jesus abordou a mulher samaritana pedindo água. O assunto ali era salvação. Tá certo? Então, mas ele não começou com salvação. Não. Ele começou? Não, ele começou falando de água. É isso aí, é isso aí. Quer dizer, querido, se for necessário você, para puxar a conversa com alguém, você pedir algo para a pessoa, olha que coisa interessante, ele não ofereceu, não. Ele pediu, ou seja, ele se colocou numa posição de pedinte para poder ter abertura, ou seja, está desarmado, porque a mulher falou assim: ué, como você, sabendo que eu sou samaritano, você está me pedindo água? Você é judeu, ou seja, você você faz parte de um povo que se acha maior do que a gente, e ainda mais, eu ainda sou mulher, se eu fosse judia, eu ainda estaria numa posição inferior a você. Jesus, veja como é que Jesus inverteu a lógica, estratégia dele, só para poder a mulher abrir o coração e ela falar: mulher, se tu soubesses quem te pede água, te daria água. Que daria a você a vida eterna e você nunca mais sentiria sede. Então, quer dizer, a forma de abordar é fundamental. Como colocou meus irmãos aqui. A gente tem 4 minutos para terminar o programa. Deixa eu só ver. Enfim, eu não sei se vocês vão ter muitos dados sobre isso, mas a gente está falando um pouco sobre hábitos, vai falar um pouco sobre hábitos dos cristãos no mundo inteiro. Existe uma pesquisa que foi feita no mundo inteiro pela internet, e aí foram entrevistadas 1.500 pessoas e chegaram à seguinte conclusão: os cristãos, os crentes, seguidores de Jesus, pirateiam menos do que as outras pessoas ou outras religiões, diz esse estudo que entrevistou 1.500 pessoas. O quê? E quando a gente fala de piratear, seja compra de produtos piratas ou downloads ilegais. Pegar coisas, músicas, o que for, que tem que ser remunerado. Que diga os operadores de som quando os irmãos vão cantar. Eles poderiam dar uma resposta plausível a essa pesquisa, né? Tem muito DVD. Vocês acham que ensaiam... Sabe uma coisa interessante? Uma vez conversando com um diretor de gravadoras e tudo mais, ele falou assim: André,
artistas evangélicos hoje vendem tanto quanto ou até mais do que artistas seculares, não apenas por causa da popularidade. Popularidade é sim o primeiro critério, mas porque de fato ainda existe uma questão de do crente de, poxa, comprar CD pirata não é só errado, é pecado. Então esse conceito faz com que a vendagem de coisas seja maior assim. E pode até vejo um pouco de razão por trás disso. Eu acho legal. Eu acredito que pirateiam menos mesmo. E tem mais que piratear. Na verdade, não tinha que piratear era nada. Tá pirateando muito ainda, mesmo se estiver pirateando. Tá certo? Então, mas eu creio que seja verdade que os cristãos que temem ao Senhor, eles evitam, eles fogem do pecado, de toda sorte de pecado, conforme falou o pastor Anderson Bravo. E inclusive, a pirataria. Quando eu falei de piratear, pastor, já pensou o cara que copia a mensagem de outro e prega nas igrejas? Isso é pirataria de mensagem, não existe isso. Meu Deus! Isso é plágio, hein? Não existe, é o plágio. Ainda fala que Deus revelou ele às 4 da manhã, né, filho? Hoje eu recebi assistindo o YouTube. Não, hoje eu recebi um telefonema que alguém falou assim, rapaz, o fulano de tal ouviu a tua pregação, porque ele pregou a mesma mensagem que tu pregou na minha igreja semana passada, eu fui ver ele pregar ontem, o cara pregou a mesma mensagem. Não, fica tranquilo, irmão, é de Deus. A mensagem não é minha, não, é de Deus mesmo. Okay? Mas de alguma maneira o irmão deve até ficar feliz, né? Legal, porque o irmão que é recém-convertido... Quer ser igual, quer imitar, é bom. Esse é um fenômeno da identificação, os psicólogos sabem explicar melhor. É até uma coisa de uma maneira boa, porque está tentando fazer o melhor dele. A gente não pode falar assim, quando pode falar, sejam imitadores de mim, assim como o Senhor Jesus, sejam piratas de mim, assim como o Senhor Jesus. Não. André, vai estudar a Bíblia um pouquinho antes. É isso aí. Pelo menos lê os textos e estuda, e avalia, para não só repetir as palavras. Senão é um papagaio. A gente está chegando ao final do Antenado de hoje, foi muito bom, a gente tentou esclarecer muitas perguntas aqui. Tinha um pastor que mandou o povo comer grama ainda, a gente faz isso para sexta-feira que vem. Nabucodonosor. Pastor Anderson, obrigado pela sua participação. Tem uma viagem, fala da viagem rapidinho. De 8 a 17 de outubro, tô com a cola aqui, ó. Londres e Israel. Vamos deixar um legado lá em Jerusalém. Qual site que o pessoal pode acessar e ver? amarturismo.com.br ou 21 3151 6828. Deixa eu mandar um beijo pra Goiânia, que eu nunca tinha ido a Goiânia, fui a primeira vez esse ano em Goiânia. Um abraço pro povo de lá. Deus abençoe a todos. Goiânia. Pastor Rubens, obrigado pela sua participação no Antenado de hoje. Muito obrigado, André. Muito obrigado, telespectadores. Viagem a Israel, eu recomendo. Uma benção. Pastor João, também tem viagem lá. Isso, André. Muito obrigado a todos aí, né? De rever o pastor Anderson, também o pastor Rubens, o doutor Rubens. Dia 8 de dezembro nós estaremos indo na Terra Santa. Então não se preocupe, 8 de dezembro. Se você não for na caravana do... Que não se preocupe. Não tem guerra lá. Londres, né? Paris, lá, o local mais seguro tá terminando do já. mundo. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.